Falar da fraude do INSS porque o governo tem enfrentado dificuldades para quantificar o valor a ser ressarcido aos aposentados e pensionistas que foram lesados por todas essas fraudes do INSS. Vamos voltar a conversar ao vivo com a Luciana Verdolim. O novo presidente do Instituto, então, se reúne com o advogado-geral da União, Jorge Messias. Esse encontro é para definir como será feito esse ressarcimento, Luciana? Tem uma previsão do que vai ser definido? Já se sabe alguma coisa? Ou, por enquanto, só incerteza? Olha, Soraya, é apenas a primeira de uma série de reuniões que vão acontecer aqui em Brasília para tentar aí destravar esse problema sério no INSS. São ao menos 6 bilhões de reais em fraudes, em prejuízos para os aposentados e pensionistas. Mas já se fala que esse valor pode chegar a 8 bilhões. Tem gente que está dizendo, associações estão dizendo que podem chegar a 10. Então, o governo sabe que vai ter muito trabalho pela frente. Até por conta disso, essa reunião aqui na Advocacia Geral da União está analisando os primeiros dados, está definindo, inclusive, como é que eles vão começar a avaliar o trabalho que precisa ser feito aqui para frente. Porque vai ser um trabalho de formiguinha, porque os valores precisam ser individualizados. É preciso saber quem autorizou o desconto na folha de pagamento, quem realmente tinha consciência de que os depósitos estavam sendo feitos, de que os descontos estavam sendo feitos. E esse trabalho vai ser um trabalho de peso. Por isso, o INSS, o presidente do INSS está aqui na Advocacia Geral da União, com Jorge Messias, com o presidente do Dataprev, que é na prática quem cuida de todo esse processamento de dados aqui da administração federal, no que se refere ao INSS, e avaliando por onde eles vão começar. Lá no Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad também está empenhado em saber de onde vai sair o dinheiro. Já se comenta dentro do Ministério de que o certo, correto, seria sair do orçamento do próprio Ministério da Previdência Social. Mas há quem diga que dentro da esplanada dos ministérios que o Tesouro é que vai acabar arcando com esse prejuízo. É preciso definir estratégia também, a Advocacia Geral da União é que vai fazer isso, de cobrar das entidades o que elas receberam e não era devido para elas, mas é preciso avaliar, inclusive, como isso vai ser feito legalmente para evitar questionamento na justiça. Então, essa discussão vai ser uma discussão longa, não há ainda uma previsão de quando esse repasse começa a ser feito, para os aposentados e pensionistas, mas uma coisa já é certa, novos descontos não vão ser feitos até que o governo tenha passado esse pente fino nos benefícios. Então, agora, no mês de maio, não vai ser feito nenhum desconto associativo de entidades associativas nas contas, nas aposentadorias e pensões dentro de todo o INSS. A partir daí é que eles vão começar a avaliar quem realmente quer ter esse benefício, porque muitos beneficiários, inclusive, tinham descontos de entidades que nem do estado dele era. E muitas pessoas eram portadoras de alguma necessidade especial, não tinham condições de fazer esse tipo de opção e, mesmo assim, estava lá o desconto nos benefícios sociais. Então, é esse trabalho que está começando hoje aqui com o novo presidente do INSS e representantes da AGU e também do Dataprev. Um trabalho que, de fato, está só no começo. Obrigada, Luciana, mais uma vez pelas suas informações. José Maria Trindade, e aí, de onde deve sair todo esse dinheiro para ressarcir esses aposentados, hein? Pois é, o novo presidente do INSS ele diz diretamente, atendendo à determinação do presidente Lula, ou seja, não é mais do ministro Carlos Lupe essa determinação. E o levantamento está sendo feito e eu recebi informação também que será criado um grupo de trabalho com especialistas na área de recuperação de ativos. Então, um grupo do Ministério da Previdência e principalmente da Fazenda, são especialistas na área de recuperação de ativos. Então, a tendência é essa. Primeiro, criar esse grupo para ver a possibilidade de tomar dos bandidos, dos ladrões, parte do dinheiro, porque outra parte já foi legalizada. E a lei brasileira é muito complexa, muito difícil,
Na minha opinião, não existe diferença entre patrimônio conseguido legalmente e patrimônio conseguido ilegalmente quando um bandido é pego, né? Na minha opinião, deveria, e o Sérgio Moro, quando era ministro, tentou de todas as formas ampliar essa possibilidade de retomada de dinheiro. Não conseguiu, mas deveria ser assim. Então, parte virá dos sócios e das empresas, né? Dessas empresas bandidas, fantasiadas aí de sindicatos e associações. Eu entendo ser ilegal o governo fazer esse ressarcimento com dinheiro público, porque não foi exatamente um desvio de dinheiro público. Nesse caso, é o desvio de dinheiro do público. Foi roubo diretamente das contas dos aposentados. Não estou diminuindo, eu estou até agravando a situação. Então, não é desvio de dinheiro público, isso é roubo na conta do aposentado e tem que ser tratado assim. Eu entendo que legalmente fica muito difícil para o governo entrar com dinheiro público, dinheiro dos cofres, nessa situação, ou sem uma sentença judicial ou um projeto aprovado na Câmara e Senado, que eu entendo que será fácil de aprovação. É muito dinheiro, já se fala em mais de 4 milhões de aposentados nessa situação. Virá aí, eu estou insistindo nessa possibilidade forte, já existem alguns já reclamando, né, de empréstimos consignados, não autorizados. Então, a situação é muito grande e o valor, eu entendo que o Ministério da Previdência não tem como bancar isso. Será uma ação muito difícil. Gani, se eu não me recordo, você falou que você acreditava que deve sair do Tesouro, sim, né? Sim. E aí a sociedade perde duas vezes, né, Soraya? Porque, veja só, né? Primeiro teve o dinheiro desviado, e esse dinheiro, como o Segré falou, não vai ser suficiente, né, para você cobrir. Quer dizer, vendendo todos aqueles bens, né? Supondo que isso seja possível, sim. O Zé já trouxe essa dificuldade. Então não vai ser possível, você não consegue recuperar integralmente. Então, de onde que vai sair? Bom, nós, quando tem um desvio do INSS, é o nosso dinheiro, né? Porque muitas vezes quando a gente fala assim, o dinheiro público, parece que é um dinheiro lá que não é nosso. Não, na verdade é nosso, porque o dinheiro também, público, né? Vem de impostos, de contribuições da gente. Então a gente já foi roubado, já foi desviado. O que diga, então, as pessoas que recebem o benefício, né? Essas foram ainda mais roubadas. Agora, a gente vai arcar com isso pelo Tesouro Nacional. Então, o Segré até outro dia fez essa conta, né? Dá R$30 para cada um. R$30 para a gente aqui não pesa muito, né? Mas R$30, imagina para uma família muito mais pobre, é muito dinheiro que cada brasileiro está pagando por isso. Então, de novo, né? O Tesouro Nacional somos nós. E aí, resta saber se vai ser via imposto, se vai emitir uma dívida, se vai tirar de outra área, mas a gente está pagando por essa corrupção. Você acha, Segré, que seria ilegal vir dos cofres públicos? Eu não sei a legalidade ou a ilegalidade, me parece frustrante ter que pagar, pelo menos, e vou ser muito cuidadoso, pela incompetência de parte do governo para não conseguir estancar essa sangria. Quando a gente faz o histórico, nós vemos que em 2019, 20, 21 e 22 era 500, 700 bilhões. Devemos observar que esses 500 milhões, da mesma maneira que 1,7 bilhões em 2023 e 2,8 bilhões, se não estou mal lembrado, em 2024, não necessariamente pode se atribuir toda essa quantidade de dinheiro a descontos não autorizados, porque pode ter algum que foi autorizado. Então, vai ter que fazer uma análise. Lógico, se alguém autorizou e tem a chance de recuperar, será que ele vai dizer, não, eu autorizei? Vai ser muito difícil fazer essa auditoria. Mas se pela incompetência daquela pessoa que durante 2 anos permitiu que saíssem dos aposentados algo assim como 4 bilhões. Estou pegando 2023 e 2024 a responsabilidade desse governo. Terá que ser investigado se tem gente involucrada no governo anterior e deve ser punido também. Mas, pelo menos nesse governo, teve a incompetência de não conseguir parar essa sangria. 4 bilhões que poderiam ter sido parados. Por que não foram? E aí eu gostaria de saber, e tenho certeza que a nossa audiência também, por que alguém, sabendo que estava sendo essa fraude realizada, não parou? Não falou, opa, peraí, vamos parar aqui, qualquer um que daqui para frente tenha... Vai atrapalhar o sindicato? Problema do sindicato. Eu não quero nem saber. E aí vem um pouco a resposta de por que, de repente, o presidente não quis participar no dia 1º de maio, ontem, em algum evento. Porque quem convoca? Sindicatos.
E quando a população vê que sindicatos estão involucrados em fraudes, eu não sei se conseguem determinar se um sindicato é bom, o outro é ruim, um é corrupto, o outro é maravilhoso, não sei. Então, nessa generalidade, pode ter algum problema de convocação para esse dia de ontem. Mas eu, primeiro, vai contra os sindicatos, com certeza esse dinheiro já não está por aqui, vai contra, descaracteriza a pessoa jurídica, CNPJ, e vai contra a pessoa física. É o que acontece quando tributos não são pagos e quando algum problema comercial involucra a uma empresa. Se a empresa não tem recursos e se configura um fraude, isso descaracteriza a pessoa jurídica e vai na pessoa física. Deveria ser feito assim. Tirem todo o que puderem dessas pessoas que estão involucradas. E você, Piperno, como você enxerga que essa situação deve ser resolvida? Bom, primeiro que eu disse ontem aqui que eu considero que o governo vai acabar ressarcindo, o Tesouro vai acabar ressarcindo, o que significa que o dinheiro vai sair 2 vezes do governo, porque a Previdência ela já encaminhou os benefícios lá atrás, ela já fez os pagamentos devidos. E acontece agora, então, essa fraude toda, não foi ela que provocou isso, mas, ao que tudo indica, isso vai ser ressarcido pelo governo que já havia pago. Então, essa é uma questão. Então, ou seja, vai sair 2 vezes do mesmo lugar. Segunda coisa, eu acho que é muito difícil, por tudo que os colegas disseram, essa investigação do que houve lá atrás. Porque imagina, 4 anos do governo passado, ninguém fez nada, fingiu que não viu. E o Segrá, inclusive, lembrou aqui que o presidente, inclusive, tinha enviado um projeto para, enfim... para parar isso. Exatamente, dificultar, ou seja, sabia. Então, se sabia que tinha, não fez nada. Peraí, fez a lei. Fez a lei, Piperno. Você está querendo colocar a culpa no Bolsonaro? Eu tô dizendo o seguinte, que é piada, cara. Não, piada é isso que você disse. Porque é o seguinte, se o presidente mandou um projeto que sabia que existia... Não, era uma medida provisória, 871. Medida provisória 871 de 2019. Ou seja, a medida provisória para barrar esse negócio. E a medida provisória acabou sendo depois barrada, ela não passou a vigorar. Ou seja, então o governo sabia que o problema existia, né? E continuou existindo. Não, mas peraí, peraí. A medida provisória existiu, 871, Sim, pode buscar, não sabia, pode buscar, 871 de 2019. O Congresso, sobretudo pelos partidos de esquerda, brecou, e a culpa é do Bolsonaro. Sim, porque entendi. Então, olha, exatamente. Gente, vocês são engolidos pela narrativa. Vocês têm que prestar atenção no seguinte, se o governo identificou o problema, mandou uma medida provisória para barrar o problema, e essa medida provisória não vigorou, porque foi barrada pelo Congresso, ora, onde é que estava a Polícia Federal, CGU e tudo mais, para falar, opa, é uma questão policial, para fazer o que foi feito agora? Porque quem barrou pela agora... denúncia do jornalista, não da Polícia Federal. A denúncia do jornalista, minha gente, ela não tem poder de lei. Claro. Ela alerta. Lógico. Então, quem tomou as providências foram Polícia Federal e CGU. A partir do jornalista. Então, alguém alertou, então os órgãos de fiscalização foram atrás. Naquele momento, se havia sido identificado o problema a ponto do governo editar uma medida provisória que não passou, ora, onde estavam Polícia Federal e CGU? Eu estou interpretando bem. Você está querendo desviar a atenção da falta de incompetência. Vamos ser cuidadosos. Eu dizendo o seguinte, da falta de competência desse governo, que desde 2023 sabia disso, está jogando a culpa do outro. Aquele sabia desde 2019 a ponto de tentar uma medida provisória. Não, mas pode ser... provisória. Pode ser que a medida provisória foi emitida porque o governo entendia que não tinha que dar dinheiro de aposentado para sindicato, independentemente da corrupção. Então, não significa ou seja, que o governo anterior sabia de corrupção. Ele não sabia de corrupção. Não. Ele cochilou por 4 anos. Não sei se sabia. Mas o objetivo não era coibir uma teórica corrupção. De novo, não temos como afirmar que todos os 6,3 bilhões eram corrupção, ou estelionato, ou o que for. O que fica claro para mim é que, na época, teve uma medida provisória para proibir que dinheiro do INSS fosse para os sindicatos, salvo que tivesse biometria, reconhecimento facial ou autorização expressa da pessoa.
A esquerda foi contra isso. Não, Piperno, me desculpa. A esquerda foi contra isso. Derrubaram essa questão. Não permitiram que fosse atrás. A esquerda era pequena, ela não tinha maioria. Quem barrou esse negócio foi majoritariamente o bloco de direita. A esquerda era pequenininha. Peraí, você está querendo me convencer de que uma medida provisória do Bolsonaro foi barrada pelo bolsonarismo? Até porque tem gente não com fecha, outros... Fecha. Não então fecha. É o seguinte, matemática. Peguem o tamanho das bancadas naquele momento. O PT tinha 60 e poucos deputados. Os outros partidos, todos os esquerdos somados, davam mais ou menos entre 85 e 90. Como é que esses partidos sozinhos vão ter o poder de barrar alguma coisa? Cadê o Centrão? Cadê o Centrão na tua conta? O Centrão, por exemplo, estava apoiando o governo Bolsonaro. Não, aliás, da mesma maneira que agora apoia qual? É Centrão. Centrão não apoia nada. Mas olha que interessante. Está desviando a atenção, culpando a Bolsonaro da questão daqui. Cara, nasceu lá, você se superou, Foram Piperno. 4 anos de inação desse governo que cruzou os braços, não investigou, então, vamos lá. nada. Vou te dar um exemplo. O sindicato em que o irmão do presidente está cresceu 564% dos aportes. A culpa é de Bolsonaro. Por que lá atrás os órgãos de fiscalização não pegaram... Peraí, então, toda essa corrupção foi porque alguém lá atrás não tomou as medidas. Onde nasceu e essa medida? Onde nasceu Bolsonaro, o esquema? Essas medidas de explosão foi nesse governo, Piperno. Com as digitais do governo passado. Vai ser difícil que você consiga colar essa tua teoria. Vamos